Olá, professor Felipe Perino, advogado, presidente da Associação dos Empregados Ativos e Ex-Empregados Credores da Ubra. Eu venho aqui novamente trazer para vocês uma informação sobre o resultado da última Assembleia e os últimos acontecimentos para vocês. A Assembleia foi gravada no YouTube e eu mandei o link, no WhatsApp para todos que quiserem assistir a Assembleia. Tendo todas as informações estão ali, públicas, Então mandei nos grupos de WhatsApp para que todos vejam a Assembleia. Mas o que acontece? Tem muita gente que tem dúvidas, que não entende as coisas, assim, de como é que funciona o procedimento jurídico, prazo, etc, etc. Então, assim, eu venho recebendo muitas mensagens com dúvidas, Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essas dúvidas dessas mensagens que eu tenho recebido das pessoas com relação à questão do pagamento, com relação à questão dos imóveis, Tem muita gente que está fazendo confusão aí, não consegue entender exatamente o plano. Vamos esclarecer uma coisa. Eu tive uma reunião com o juiz da recuperação judicial, o Dr. Alexandre Boeira, ao qual eu tirei várias dúvidas técnicas sobre o processo e sobre o plano. Então, as informações que eu trago aqui para vocês são informações de documentos oficiais, que é o plano de recuperação que está dentro do processo, e informações também das autoridades competentes. Então eu consulto as autoridades competentes antes de trazer informações para trazer para vocês informações de credibilidade. E as coisas que eu estou colocando aqui, vocês podem conferir no plano de recuperação judicial. Está lá escrito dentro do plano, Agora as pessoas têm que entender algumas coisas. Nós tivemos um primeiro plano inicial que foi feito lá em 2022, Só que esse plano, por que mudou? Não mudou por vontade nossa, dos trabalhadores, e nem por vontade da empresa, Mudou em função de uma ação judicial da Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi contra a questão da forma de pagamento do plano, porque a Procuradoria da Fazenda Nacional queria que contemplasse, primeiramente, a questão do pagamento dos tributos, e que o plano desse prioridade a isso. E acabou que a Procuradoria ganhou esse processo, Houve recurso, foi até Brasília, STJ, ganhou esse processo. Então, por conta desse processo da Procuradoria, teve que ser elaborado um novo plano, Então muita gente fala assim, Merino, mas tu falou que o prazo para pagamento era antes, Era dezembro de 2024. Sim, as coisas mudam. A informação que eu trago aqui para vocês é a informação do momento. Depois pode acontecer algo que modifique, não é? Porém, houve um segundo plano, ao qual foi homologado, e esse plano foi aprovado e transitou em julgado. Esse plano foi aprovado e transitou em julgado. O que significa isso, que esse plano foi aprovado e transitou em julgado? Para vocês entenderem. Não houve recurso, impugnação sobre o teor desse plano. Então esse plano, gente, não vai mudar mais. Tem muita gente que fala, porque agora vai mudar de novo, que é isso, aquilo, teoria do caos, fake news, tal. Calma, gente, vamos pegar as informações oficiais do juiz, as informações do plano, as informações do processo, vamos trabalhar com isso, com informações técnicas. Não vai haver mudança do plano. O plano foi homologado judicialmente, transitou em julgado, não houve recurso, não houve impugnação. Todas as partes, todos os credores concordaram com o plano que foi aprovado. Este plano que foi aprovado é o plano que está sendo executado pela Ubra agora, O plano atual, o último plano. E aí nós estamos com as informações agora, trazendo para vocês do último plano. O Merino mentiu, porque não sei o que. Não, gente, eu não menti. Antes tinha informação do outro plano. Entrou com uma ação judicial e mudou a situação, eu trago para vocês a situação nova, de acordo com o que está acontecendo no processo. Não há mentira, há sim informações reais do que vem acontecendo no processo. Então, as nossas informações atuais são de acordo já com o novo plano, que houve uma mudança. Essa mudança do plano homologado pelo juiz, e já que não vai mudar mais, porque ele já foi homologado, transitou em julgado, prevê lá no plano o pagamento de todos os credores até dezembro de 2025, ou seja, até o final desse ano.
Tá? Esse é a previsão. Ocorre que a Ubra, nas últimas assembleias, vinha tentando fazer um empréstimo para pagar antes os trabalhadores, coisa que ela não tem obrigação de fazer. A Ubra não tem obrigação, não está no plano que a Ubra faça empréstimo. Mas a Ubra estava tentando fazer esse empréstimo para pagar antes os trabalhadores, para fazer uma antecipação de pagamento dos trabalhadores. Esse empréstimo acabou não saindo, então nós tivemos as audiências da Assembleia adiada, tivemos uma adiada e depois outra adiada, e o empréstimo não saiu, né? Mas não significa que não possa sair, pode ser que saia o empréstimo e seja pago antes. Isso não é uma obrigação da Ubra, isso seria um bônus para nós trabalhadores. Mas nós temos que nos guiar por quê? Temos que nos guiar pelo que está lá escrito, pelo que está lá previsto, né? E pelas normas. Ah, menino, mas por que teve uma assembleia? Já tivemos assembleia, o plano já tinha aprovado. Gente, o próprio plano prevê que teria que ter uma assembleia depois. Então essa assembleia que ocorreu em dezembro, depois foi prorrogada para fevereiro e depois foi prorrogada para março, essa assembleia está escrita lá no plano que haveria uma assembleia de trabalhadores. Então a assembleia faz parte do plano. Ah, menino, mas para que serve essa assembleia? Né? Ah, e como é que é? Nós dependemos dos imóveis para receber, se não vender a gente não recebe. Vamos entender, eu vou explicar com vocês com calma isso, para vocês entenderem. O plano é o seguinte, nós temos imóveis para vender. E esses imóveis que foram vendidos foram pagos inicialmente, repassados para os trabalhadores, foi dada uma entrada de 50 milhões lá pela empresa no início, depois foi repassado um valor do imóvel de Gravataí, depois mudou o plano. Quando mudou o plano, a União colocou como prioridade os pagamentos de FGTS, que são os tributos, né? FGTS e tributos. Então, isso virou prioridade. Houve um acordo com a Fazenda Nacional junto do plano. Dentro desse acordo, ficou como prioridade os pagamentos de FGTS. Então, os valores de imóveis lá que foram vendidos foram destinados lá para o FGTS, tá? E aí ocorre o quê? Como foi feito o plano? O plano foi feito um parcelamento, né, que tem mais aí em torno de 6 parcelas, mais ou menos umas 6 parcelas. Ocorre que no ano passado a Ubra queria fazer o empréstimo para quitar tudo, inclusive o FGTS. Então o que eu falei nos meus vídeos anteriores, que seria quitado tudo, inclusive o FGTS, se a Ubra conseguisse o empréstimo. A Ubra não conseguiu empréstimo. Se a Ubra não conseguiu empréstimo, segue o que está escrito no plano. E esse plano tem a previsão de pagamento de parcelamento do FGTS, que é pago todo mês um boleto pela Ubra. Nós não temos a lista dos trabalhadores, nem os valores de cada trabalhador, de cada um que vai receber. Essa lista está com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu já procurei a Fazenda Nacional, pedi essa lista, eles disseram que não dão, porque é um processo judicial, e que esse processo é sigiloso e que eles não vão abrir essas informações. Então, a gente não tem o controle sobre quem vai receber e o valor que vai receber, mas muita gente está recebendo. Então, todo mês a Ubra paga um boleto para a Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? São milhões, tá? Em torno de 6 milhões mensal está entrando nos cofres da Caixa Econômica Federal. E aí tem outro problema, pessoal. Ai, menino, não recebi, não sei o quê. Gente, esse dinheiro vai para a Caixa. Então, até a Caixa pegar, separar e botar na conta, às vezes leva 30 dias, às vezes demora. Então, a Caixa também tem atrasos. Ah, menino, todo mundo vai receber FGTS? Não, esse FGTS é o que está em dívida ativa no processo. Porque tem pessoas que têm processo de rescisão indireta, que o FGTS está no processo. Tem pessoas que são empregados ativos, que tem FGTS pendente, ou seja, não são todos os FGTS que estão sendo pagos, são os FGTS determinados pelo acordo da União. Então, a União Federal, a Fazenda Nacional, é que determina quem vai receber naquele mês e quanto. A União adotou um critério, no primeiro pagamento lá, de pagar 40% da multa de quem foi demitido em 2019. Foi adotado pela União, mandaram um boleto, as pessoas que foram demitidas e não receberam, e não entraram com o processo, receberam a multa de 40%. Depois, eles pegaram os mais antigos.
E assim sucessivamente eles estão pagando. Agora, o FGTS da Fazenda Nacional, que é o que está em dívida ativa, ou seja, dívida ativa por quê? Porque está em atraso, não foi pago, esse vai ser pago dentro dessas próximas parcelas que vêm. Então, acompanhe todo mês, né? Pode ser que entre para você, pode ser que não entre, porque é a Fazenda Nacional que indica os nomes. Não existe um pagamento parcelado assim, eu vou receber todo mês um X. Não. A Fazenda Nacional manda a lista com os nomes e os valores e assim vai sendo pago. Somos nós que decidimos? Não. É a Ubra que decide? Não. É o sindicato? Não. Quem decide é a Fazenda Nacional. Então nós estamos amarrados na Fazenda Nacional. Se vocês tiverem reclamação de pagamento de FGTS, procurem a Fazenda Nacional, porque eles são os responsáveis pelo pagamento do FGTS, por indicar quem recebe. A Ubra está com todas as parcelas de FGTS que tem que pagar do acordo em dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os imóveis. Foram destinados imóveis para pagar a dívida, que seriam vendidos. E com o dinheiro da venda, dá uma curtida aí no vídeo, por favor. Divulga para as pessoas, compartilha nas redes sociais, compartilha nos grupos WhatsApp, para que essa informação chegue para todos. Uma das coisas que nós temos que combater principalmente é a fake news. Tem muita gente pregando a teoria do caos, inventando coisa que não existe. E aí nós temos que trazer informação técnica e verdadeira para que as pessoas fiquem tranquilas. Os funcionários já são muito sofridos, já passaram por muita coisa. Eu não recebi a minha rescisão de 2019 ainda, eu estou esperando receber. Então, assim, não criem notícias falsas e inventem coisas da cabeça, porque só prejudica mais as pessoas. Então, vamos levar para as pessoas o quê? A verdade, a realidade do que está acontecendo, dentro do processo, dentro das informações das autoridades, e o que efetivamente vai acontecer dentro da lei. Não inventar coisas da cabeça, que é o que muita gente vem fazendo. Por isso que eu estou aqui, agora nesse momento, para trazer informação séria para vocês. Bom, o plano diz o seguinte, que se até dezembro de 2004 não fossem vendidos todos os imóveis para pagar a dívida e o sindicato, junto com a FDA, ficaram responsáveis por fazer essas vendas desses imóveis, né, e não cumpriram a sua missão, né, ou seja, incompetência, falta de atuação, né, nesse trabalho, né, de fazer a venda desse imóvel, porque se tivessem feito da forma correta, se tivessem realmente trabalhado sério, já tinham vendido, já tinham pagado os trabalhadores. Mas não, né? Deixaram o tempo passar, venderam um imóvel lá, um imóvel aqui e não fizeram as vendas que tinham que fazer. E aí nós estamos aí com a pendência de pagamento. Bom, vamos ver daqui para frente. Na Assembleia, o que diz o plano? Os trabalhadores deverão escolher imóveis, porque a Ubra tem vários imóveis em todo o Brasil. E aí, na Assembleia, os trabalhadores têm que escolher os imóveis. Mas por que eu tenho que escolher imóvel? Porque, gente, presta atenção. A escolha dos imóveis é benéfica para nós. A escolha dos imóveis é uma garantia para nós. Por que é uma garantia para nós? Por que nós temos a absoluta garantia desse pagamento? Porque nessa Assembleia, que foram escolhidos imóveis, esses imóveis passam a ser de propriedade dos trabalhadores. Então, quando nós escolhemos lá na Assembleia os imóveis, tá, e houve uma falha do sindicato, o sindicato deveria disponibilizar todos os imóveis para que os trabalhadores escolhessem, mas disponibilizaram apenas os imóveis. Bom, foi falha do sindicato, são incompetentes mesmo, não sabem trabalhar, paciência. Isso eles vão responder depois no momento correto. Mas o fato é que foram escolhidos imóveis e nós estamos garantidos. Por que nós estamos garantidos? Porque esses imóveis agora são dos trabalhadores, eles são nossos. Eles vão para o nosso nome. Não importa o que aconteça no futuro, esses imóveis são nossos. Então, por isso a importância da escolha dos imóveis, para que nós tenhamos garantia. Imagina só, a empresa está indo muito bem. A Ubra está crescendo, tem mais 5 cursos de medicina, tem mais alunos, está expandindo. O sucesso da Ubra é nosso sucesso. Graças a Deus a empresa está indo bem, né? Então a gente vai ter sucesso também. Mas vamos dar uma hipótese. Faz de conta que a Ubra, por acaso, na hipótese de ir à falência nesse momento. Se a Ubra ir à falência, a gente não vai ser prejudicado. Sabe por quê? Porque a gente já tem imóveis no nosso nome. Nós já temos imóveis no valor
específico que é a dívida dos trabalhadores para garantir o nosso pagamento. Então, mesmo que ocorra a falência, que não vai ocorrer a falência porque a empresa está bem saudável, mas mesmo que ocorra a falência, nós temos o quê? Uma garantia de pagamento. É a mesma coisa que uma pessoa deve para você e aí ela está com uma dívida. Aí ela pega o carro dela e bota no seu nome. Diz, olha, eu vou botar o meu carro no teu nome. Bota o carro no teu nome. Diz, ó, depois, quando eu pagar a dívida, você me devolve o carro. Mas aí você tem o quê? Você tem um carro como garantia. Você está recebendo uma garantia. É uma coisa benéfica. Então, hoje, nós temos imóveis de garantia que estão destinados aos trabalhadores. Não importa o que aconteça, nós temos a garantia de pagamento com a venda desses imóveis. Outra questão. Nós temos lá no plano a tal da cláusula put. Ah, o que é a cláusula put? A cláusula put, nós foi votado e aprovado também, é o direito dos trabalhadores exercerem com que a Ubra fique com os imóveis e nos pague em dinheiro. É o direito que os trabalhadores têm de pegar esses imóveis que já são nossos e entregar para a Ubra, e a Ubra tem que nos pagar em dinheiro. Isso que é a cláusula put, é mais um benefício do trabalhador. Lá no plano de recuperação judicial, a cláusula put é final de dezembro. É o que foi homologado para o juiz. O sindicato mudou a data, antecipou, botou na votação para setembro e foi aprovado pelos trabalhadores para setembro, ou seja, foi antecipado o pagamento de dezembro para setembro. Então, mais um benefício para os trabalhadores. Ou seja, esses imóveis que já são nossos, que foram escolhidos na Assembleia, que é propriedade nossa, nossa garantia, pode acontecer o que quiser. Eles são nossos, nós temos garantia. Quando chegar lá em setembro, a gente vai exercer o quê? A cláusula put. A cláusula put é o quê? Nós vamos chegar na Ubra e vamos dizer, ó, aqui estão os imóveis, nós estamos devolvendo esses imóveis para a Ubra e a Ubra agora vai nos pagar em dinheiro. Final de setembro é o que ficou estipulado. Então, gente, as coisas estão andando dentro do plano de recuperação judicial da forma correta e de uma forma segura, né? Gente, já foram pagos aí mais de em torno de 200 milhões de FGTS e mais valores que foram pagos de entrada, 50 milhões no início. Ou seja, o trabalho que está sendo feito é um trabalho sério. Diferente da administração anterior, a administração anterior fez o plano e não pagou nada. Nem um centavo para ninguém, só fez o plano. E nós ficamos esperando, brigando com eles. Essa administração atual está fazendo o plano e cumprindo o plano. Né? Uma empresa que paga mais de 250 milhões aos trabalhadores desde a homologação do plano é uma empresa séria. Então eu tenho muita fé e muita confiança de que todos nós vamos receber e que nós temos garantias legais e formais disso. Os trabalhadores têm essa garantia. Então, gente, não se preocupem. Nós vamos receber. Nós temos imóveis de garantia e nós temos o exercício da cláusula put. Então, a previsão da cláusula put, do exercício da cláusula put, é setembro. Porém, uma coisa vocês têm que entender, né? A Ubra tem que pagar o dinheiro. Se por acaso os imóveis forem vendidos antes, olha só, se por acaso esses imóveis forem vendidos antes, esse dinheiro vai entrar na conta da gente, entra na nossa conta corrente, que é o valor exatamente da dívida dos trabalhadores. É rateado para todos na conta. O que é de FGTS entra na conta de FGTS. E o que é de dívida trabalhista entra na nossa conta corrente, a qual a gente informou lá por e-mail. Tá? Entendem bem isso. Então, agora nós estamos em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses nós temos pela frente. Nesses 6 meses, se forem vendidos imóveis, esses imóveis já vem o dinheiro para a gente nas contas, tá? Que os imóveis são nossos. Porém, se nesses 6 meses os imóveis não for vendido nenhum, tá? A Ubra vai exercer o direito de recompra, que é o put, né? Nós exercemos o direito de passar esse imóvel para a Ubra e a Ubra pagar em dinheiro. Final de setembro, dia 30 de setembro. Esse é o prazo
que foi estabelecido na Assembleia, embora o plano diga que é dezembro de 2025. No plano está dezembro de 2025, mas na Assembleia foi votado setembro de 2025. Então nós temos 6 meses pela frente para receber. Aí, vamos explicar bem isso para vocês. Merino, então no dia 30 de setembro vai entrar o dinheiro na minha conta. Não, gente, calma. Nós temos procedimentos para fazer isso. A questão do imóvel, do put, tem que ser feito um procedimento todo. O que acontece? Nós temos uma lista de trabalhadores, né? Que hoje deve estar em torno aí de 5 mil mais ou menos. No início eram 9 mil, muitos já foram quitados, hoje a gente tem em torno de 5 mil. Porém, tem trabalhadores que o processo vai terminando e eles vão entrando na lista, ou seja, entra mais gente na lista. E alguns que têm dívidas pequenininhas de FGTS, que estão lá só por conta de FGTS, tem gente que tem lá 500, 1.000, 2.000, 5.000, plano pequeno, acaba quitando e sai da lista. Então tem gente que entra e tem gente que sai da lista. Então, lá no dia 30 de setembro, quando os trabalhadores forem exercer essa causa put, que é receberem dinheiro, vai ter que ser feito todo um cálculo e um procedimento para essa transição de imóveis e pagamento. Então, esse procedimento vai levar um tempo, né? Olha, eu não posso dizer e dar uma data aqui, porque se eu dar uma data, vocês vão dizer que a Merino mentiu. Mas, nos outros pagamentos que nós tivemos, que houveram, os outros pagamentos que nós tivemos, com vendas de imóveis, ao qual passou pelo despacho do juiz, o juiz teve que autorizar, fez o cálculo, divide, etc, etc, leva em torno aí de 2, 3 meses para entrar na conta. Então, vamos colocar aqui mais ou menos aqui, mais ou menos, né? Não certo, que se a cláusula put foi antecipada para setembro, eu acredito que até dezembro os procedimentos tenham sido feitos e o dinheiro seja depositado na conta dos trabalhadores. Essa é a perspectiva diante do plano que está aí feito, diante do que está sendo construído. Então nós podemos receber antes, se os imóveis forem vendidos antes, ou, se não forem vendidos antes, a gente exerce a cláusula put em setembro. Em setembro se inicia o procedimento de cálculo e de transferência dos imóveis e pagamento dos trabalhadores. É claro, deve passar pela análise do juiz também, o juiz tem que despachar. Então, todo esse procedimento administrativo, até chegar na conta da gente, pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei exatamente, mas os outros aí levaram a média de 2 meses aí para sair. Eu acho que, dentro dessa perspectiva, primeiro, nós temos que saber, o pagamento do FGTS integral está garantido pelo acordo da União, então não se preocupem. Não recebeu ainda? Vai receber, vai entrar, tem parcelas ainda para entrar. Parcelas de 6 milhões, então você paga todo mês. Não é a Uber que deposita essa trabalho. A Uber passa para a Caixa. E a Caixa faz a transferência. E às vezes a Caixa leva 30 dias para fazer isso. Demora, né? Então, temos problemas, dificuldades com a Caixa. E a Caixa não é muito acessível, né? Tem que aguardar. Então, muitas vezes atrasa, né? Então, pode ser que tenha gente que tem o depósito FGTS em setembro, mas vai entrar na conta dele em outubro, em novembro, porque a Caixa demorou. Entendam isso. A Ubra repassa todas as datas certas. A Caixa atrasa, às vezes, o pagamento. Então, gente, primeiro, fiquem tranquilos que nós temos a garantia de pagamento. Por quê? Porque os imóveis já são nossos. Por quê? Porque já foi determinado da Assembleia. Por quê? Porque já está no plano homologado pelo juiz com aval do juiz. Então, nós temos imóveis de garantia que são dos trabalhadores. Independente do que aconteça, a gente tem essa propriedade de imóveis que garante o pagamento, porque esses imóveis são do valor correspondente ao valor da dívida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se venderem imóveis antes disso, a gente recebe os valores correspondentes antes disso, né? Se não vender imóveis, em setembro, daqui 6 meses, exatamente, a gente exerce a cláusula put e já começa os procedimentos de pagamento. Tomara que seja rápido, pode ser que seja rápido, que demore menos tempo, né? Mas sempre se demora para se fazer todo o cálculo, passar lá pelo crivo, enfim, do juiz, alguma coisa que seja apontada lá, uma diferença de cálculo, alguém lá impugna e tal. Então, pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mais tardar, acho que em dezembro, deve estar todo o dinheiro quitado integral na conta dos trabalhadores, inclusive a FGTS.
Então a perspectiva é boa. Dentro de tudo que nós já esperamos, o final desse ano é o prazo para a gente receber todos os valores, tanto de FGTS, quanto pessoas que têm processo judicial, quanto pessoas que não têm processo judicial e têm rescisão para receber, quanto pessoas que são trabalhadores ativos que têm FGTS pendente. Todas as dívidas trabalhistas da recuperação judicial da UBRA serão quitadas até dezembro de 2025. O plano está sendo fielmente cumprido. O que se tentou foi uma antecipação do pagamento por empréstimo, ao qual a UBRA não tem obrigação. A UBRA tentou fazer isso e não conseguiu. Pode ainda ser que consiga fazer o pagamento antes, ótimo para a gente, se conseguir, mas se não conseguir, vamos seguir o plano, vamos seguir aquilo que está homologado pelo juiz, aquilo que foi determinado pelo juiz. E assim é o plano, tá? Gente, beijo, abraço para todos. Fiquem tranquilos, eu estou dirigente, estou acompanhando todos os passos do processo, tenho conversado com todas as autoridades envolvidas para garantir que a gente tenha sucesso na nossa empreitada de receber o pagamento. E eu não tenho dúvida que nós temos sucesso. Eu já fiz transações imobiliárias na UBRA, na URGS, fiz transações imobiliárias na URGS, fui corretor de imóveis, trabalhei com venda de imóveis, fui eu que fiz o estudo dos imóveis, todos da avaliação da UBRA gratuitamente, eu fui voluntário desse trabalho, na época da comissão, de fazer o estudo da consistência dos valores dos imóveis do Brasil todo da UBRA, eu analisei matrícula por matrícula, então eu conheço bem a situação dos imóveis, conheço bem a questão do mercado imobiliário, e eu digo para vocês como um profissional, né, da área de imóveis e advogado, vocês podem ficar tranquilos que nós temos o nosso direito garantido, assegurado com a propriedade desses imóveis e com depois o exercício da cláusula put, ao qual a UBRA tem que recomprar, se por acaso a gente não conseguir vender até setembro, tá bom? Beijo, abraço a todos, fiquem tranquilos que eu estou acompanhando, curte o vídeo aí, divulga o vídeo e qualquer dúvida, estou aí nos grupos de WhatsApp, continuo aí passando as informações para vocês dos próximos passos. Qualquer mudança, qualquer novidade que houver, eu trago aqui a informação para vocês, tá? Mas fiquem tranquilos que tudo está andando da forma legal, judicial, do plano do que foi determinado pelo juiz. Não há nenhuma irregularidade, tanto que não há nenhuma impugnação ao processo. O processo está correndo, o plano, não houve nenhuma impugnação ao plano. Então, fiquem tranquilos. Beijo, abraço do Merino. E até a próxima.